Oi, eu sou o Gustavo Cunha e hoje é dia de falar sobre o episódio 3 de Alien Earth. A série continua a expandir o universo sombrio da franquia Alien com um episódio carregado de revelações, simbolismos e referências. Bom, esse episódio 3 começa ali no nível subterrâneo do complexo em Nova Sião, né, que foi atingido ali pela Maginot. A Wendy desce para sombras determinada a encontrar o irmão, né, como você se lembra no episódio anterior, né, o episódio terminou com ela deixando o Slightly ali para trás e partindo em busca do Hermit. E é claro que uma queda de uma altura como essa seria fatal para qualquer pessoa normal, e o Hermit é apenas um ser humano comum, né, sem aqueles superpoderes que os Lost Boys têm. Ele certamente teria morrido na queda se ele não tivesse sido salvo pelo xenomorfo. Sim, cara, porque como a gente viu um pouco mais adiante, o bicho queria usar o pobre Hermit, né, como incubadora para trazer ao mundo bebês xenomorfos, né, os primeiros nascidos na Terra. Olha só que história linda. Esse, aliás, é um padrão dessas criaturas, né, como a gente viu lá em Aliens, o Resgate, os xenomorfos costumam poupar algumas das suas vítimas para que elas possam gestar os embriões deles, né. Entre todas as cenas perturbadoras daquele filme, uma das mais perturbadoras para mim é aquela em que o corpo de fuzileiros navais coloniais dos Estados Unidos encontra aquela sobrevivente, né, que pede encarecidamente para ser morta antes de dar luz a um bebezinho xenomorfo. Depois, a própria Newt também é capturada naquele filme numa outra cena que é icônica e totalmente perturbadora. E aqui na série acontece a mesma coisa, né, com o Hermit sendo preso convenientemente num caminhão de carne, assim, o novo xenomorfinho, né, que vai nascer, vai ter bastante comida, né, papinha depois que ele nascer, porque, vamos ser francos, o Hermit é meio magrinho demais, né, para dar sustância ali para um alienígena recém-nascido. Provavelmente o xenomorfo estava nesse momento também indo atrás dos ovos, né, para trazer eles para lá, para fazer com que o caminhão se tornasse o novo ninho dos monstros. Então esse já é o início que é totalmente tenso, mas o que mais chama atenção nesse episódio, porém, é como ele retorna constantemente ao tema da humanidade. Né, o fascínio do Morrow ali pelos híbridos é especialmente revelador, né? Afinal, o cara passou mais de 6 décadas no espaço até cair de volta na Terra e se deparar com um mundo completamente diferente, que agora tem até crianças robóticas. Imagina o que deve ser para uma pessoa sair num dia e voltar no outro para um mundo completamente mudado, né? No qual ela não conhece mais ninguém, né? Ele parece particularmente intrigado com o Slightly depois que o rapaz menciona o fato de que ele provavelmente protegeria os pais. O Morrow, que até então acredita que o Slightly é um sintético, fica completamente desconcertado, né, com isso, e passa até a repetir uma charada inquietante ali pro rapaz, né? Quando uma máquina não é uma máquina. Essa frase pode ser interpretada como mais do que um simples jogo de palavras, né? É uma reflexão sobre função, controle, identidade. No fundo, a ideia é que uma máquina deixa de ser uma máquina no instante em que ela deixa de cumprir a função para qual ela foi projetada. Você entende? Por definição, a máquina existe em relação a um operador, né, que pode ligar ou desligar. Ela segue sempre uma programação, como o Ash. Sem esse mestre, sem esse comando, o que sobra? A complicação surge quando a máquina desenvolve consciência, se ela pode existir sem ordens, reivindicar uma identidade própria e viver além dos limites da função atribuída a ela, será que ela ainda pode ser considerada uma máquina? É esse o paradoxo que define os Lost Boys, né? Pro Morrow, entretanto, a charada ganha um peso muito mais pessoal, porque a existência dele é um duelo constante entre o homem e a máquina, né? Tanto é que quando o Slightly pergunta se ele é um robô, o Morrow responde: não seria incrível ser só uma máquina em vez do que eu sou? No fundo, o que o Morrow realmente deseja é se livrar dos fardos de ser humano, né? Ele carrega ali a culpa por ter deixado toda a tripulação dele morrer, enquanto ele garantia a própria sobrevivência, e esse peso tá lá no fundo, né? Corroendo o cara sem trégua. Se ele fosse apenas uma máquina, esse tormento não existia, né? Sem consciência, sem remorso, somente a frieza de uma função executada. Um robô não sofre com a memória do fracasso. Mas o maior mistério, porém, é entender por que ele é tão devotado a Yutani. Ele não é um androide como o Ash, e mesmo assim permitiu que a própria tripulação dele tivesse um destino horrível a bordo da Maginot, né? Ele era um maldito chefe de segurança da nave, cara! É bem provável que os próximos episódios explorem o passado dele para mostrar o que motiva toda essa lealdade. É muito interessante a cena em que o Kirst chega ali para salvar o Smee e o Slightly, e o Morrow pergunta se ele é o pai dos híbridos. Ele é. Se você prestar atenção no personagem desde o primeiro episódio, ele é, cara. Ele demonstra um comportamento muito mais humano em relação a todos os híbridos do que qualquer um dos seres humanos envolvidos ali no processo. No início desse terceiro episódio, quando um dos meninos ali se aproxima demais, tá prestes a tocar num dos receptáculos, ele até diz a frase clássica de qualquer pai, né? Veja com os olhos. Eu digo essa frase, cara, praticamente todos os dias pro meu filho. Então sim, esse tema da humanidade é central nesse episódio. Ele é explorado de diferentes maneiras, né? Os Lost Boys
Boys, os garotos perdidos, começam a rachar sob a pressão. A Nib está assombrada por aquele encontro com o Theophilus, né? E ela inicia ali uma jornada de questionamento sobre a própria identidade, a verdade por trás da propaganda da Prodigy, né? Exatamente aquele questionamento que a gente tinha colocado no vídeo dos episódios passados, né? Será que ela é realmente aquela criança que foi submetida ao processo de cura da Prodigy? Ou será que ela é só uma cópia de uma consciência que morreu quando aquela menina morreu? A crise dela, na verdade, é um reflexo da condição de todos os sintéticos, né? Eles são mais fortes, são mais rápidos, mas fundamentalmente eles são controlados, eles são propriedades, né? A cena em que ela toca ali no reflexo, no espelho, é muito poderosa, né? Ela percebe que até a privacidade dela é uma ilusão e que os olhos dela agora são janelas pelas quais a corporação tá vigiando. Olha que coisa punk, velho. Os Smee e os Slightly, da mesma forma, estão ali completamente confusos nesses novos corpos, porque como eles têm a maturidade de crianças, eles simplesmente não conseguem processar tudo o que tá acontecendo. E no momento mais tocante dessa série até agora, eles ficam ali perto um do outro, tentando encontrar algum tipo de conforto um no outro, né? Porque como crianças, eles estão assustados. Olha só como isso é brutal, velho. E novamente, nesse momento, a gente tem o Kirsch olhando pros dois através do espelho, como um pai preocupado com os filhos, sempre de guarda, sempre alerta. No fim das contas, esse episódio nos mostra também como os sintéticos, os híbridos, os ciborgues parecem ser muito mais capazes de exercer a humanidade do que as pessoas que são totalmente de carne e osso. Essa é uma reflexão interessante, o que torna alguém humano no sentido figurado da palavra, né? É a composição química do corpo, é ter uma base de carbono ao invés de uma base de silício. Não tem como a gente não lembrar daquela frase clássica do Batman, do Christopher Nolan, né? Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. O morcego sempre tem a palavra certa no momento certo. Esse episódio dá muito mais destaque a Curly, que rapidamente se mostra a mais colaborativa entre os Lost Boys. Ela não apenas tenta tranquilizar os outros, dizendo que não há nada a temer, mas também se esforça para alcançar todo o seu potencial numa busca quase desesperada pela aprovação do Boy Cavalier. Esse desejo em algum momento vai entrar em choque direto com a crise de identidade que a Nib está enfrentando e vai colocar as duas em rota de colisão. Marque minhas palavras. Quando a Curly diz que veio fazer um relatório da missão, o Boy diz que essa seria uma tarefa da Wendy, então a Curly responde de forma surpreendente, né? Ela diz, pois é, mas ela quebrou. Cara, essa frase é reveladora, ela mostra uma aceitação mais profunda da natureza sintética da Curly em comparação aos outros, né? Porém, ela segue buscando algum tipo de validação para a própria condição. A busca da Curly por validação é tão intensa que ela chega a aprender francês para impressionar o Boy Cavalier. O mais marcante, porém, é como o CEO da Prodigy percebe tudo isso, né? A resposta à necessidade dela revela a filosofia dele, né? Ele diz, o que faz dos prodígios gênios é o fato de serem crianças. Para ele, juventude não é apenas inocência ou imaturidade, é poder. Crianças representam criatividade ilimitada, imaginação bruta, potencial inexplorado, e essa crença explica tanto a fixação em usar crianças para os experimentos, quanto o próprio comportamento infantiloide dele, né? Na mente do Cavalier, juventude significa superioridade. Então, olha só como toda essa sequência é construída em torno do tema da identidade, né? O desejo de validação da Curly e a obsessão distorcida do Boy Cavalier pela juventude eterna. No fim das contas, no vídeo passado eu tinha dito, né, que o elemento que eu menos tinha curtido tinham sido os Lost Boys, e agora foram eles que prenderam mais a minha atenção, né? Pra você ver como as coisas mudam. E mais uma prova de que os personagens de carne e osso, pelo menos a maioria deles, parecem não estar dando a mínima pra qualquer tipo de noção de humanidade, é o fato de que o Peter Pan velho, né, o Boy Cavalier, mudou completamente o status da missão de resgate pra uma missão de aquisição de ativos, e ainda levou todos esses monstros pra uma ilha que tá cheia de seres humanos, né, que estão trabalhando pra ele. Eu já vi isso acontecendo numa outra franquia, meu chapa, vai por mim, nunca dá certo. Por outro lado, é uma decisão inteligente dos roteiristas de transferirem ali toda a ação para a ilha de Neverland, porque isso contém as criaturas num perímetro, né, que tá bem marcadinho ali. Então lá na frente também pode ser explicação pro fato de que a humanidade estava completamente ignorante sobre a existência dos xenomorfos durante os eventos do primeiro Alien, né, embora certamente a Weyland-Yutani vá ter acesso aos dados que o Morrow recuperou nesse terceiro episódio, e vai ser por isso que eles vão mandar a Nostromo investigar aquele sinal de socorro daqui a 2 anos. Lembre-se de que a série se passa apenas 2 anos antes de Alien, o oitavo passageiro. Ainda a bordo da Maginot, o Kirsch vai identificando as espécies que a gente viu no episódio passado. O Theophilus, né, a gente já tinha conhecido mais detalhadamente, mas aqui a gente tem mais algumas explicações sobre outros bichinhos. Os arquivos da nave revelam detalhes sobre o Dulumacari, que é uma planta carnívora que caça de forma perturbadoramente íntima. Ele utiliza enzimas especiais para detectar presas ao seu redor, e uma vez que encontra um alvo, ele imobiliza esse alvo usando o seu órgão reprodutor.
É isso mesmo que eu disse, cara. O carpelo, né, a estrutura central de uma flor, geralmente destinada ali à reprodução, aqui é reaproveitado como arma. E essa é uma escolha tão incômoda quanto adequada, mantendo ali a tradição da franquia Alien de explorar simbolicamente temas de predação sexual e violação corporal. Isso também explica por que no episódio anterior a criatura pareceu interessada nos híbridos, mas não atacou, né? As enzimas dela foram capazes de distinguir entre construções sintéticas e de carne viva, né? Pro Dlumacari, os Lost Boys simplesmente não contavam como presas, né? Seria como comer comida cenográfica. E lembre-se também de que se você quiser ajudar a manter esse canal no ar, existe uma forma de fazer isso sem precisar gastar um tostão a mais do que você já ia gastar nas suas compras para você ou para sua casa, como eu sempre digo. É só você usar o meu link da Amazon que tá aqui no QR Code ou na descrição do vídeo quando for fazer as suas compras, que não muda nada no valor das mercadorias, só o que muda é que uma parte do valor é revertida para que eu possa continuar com esse canal no ar. Essas pessoas têm comprado as coisas mais variadas e isso tem me deixado feliz por demais. Então não importa o que você vai mandar vir meu chapa, se você usar o meu link, você está me ajudando demais a manter esse canal no ar e a trazer cada vez mais vídeos, e por isso eu serei eternamente grato a você, certo? Muito obrigado. Voltando à série, nós somos novamente levados ali pro caminhão de carne, onde a Wendy e o Hermit estão. O xenomorfo imediatamente detecta a Wendy como uma ameaça, assumindo então uma posição mais estratégica de não atacar diretamente. Lembre-se de que o Morrow disse no episódio 2, né, que esses animais conseguem farejar o medo, e é justamente por isso que os sintéticos não são um alvo recorrente. Tanto é que mais pro final do episódio, quando o Kirsch retira o Boy Cavalier da sala, aquele ovinho de xenomorfo que estava se abrindo rapidamente se recolhe de novo porque ele não percebe mais nenhuma criatura orgânica que ele possa infectar. Isso é muito interessante. Bom, de volta à cena em questão, o xenomorfo sobe na caçamba do caminhão, provavelmente para usar a cauda como um ferrão, mas a Wendy consegue acertar o bicho primeiro, o que não chega a ser uma grande vantagem, né, porque o sangue ácido começa a cair pela lataria. Mas aí o bichinho muda mais uma vez de estratégia e vira a caçamba para deixar os seus alvos desorientados. Então nós temos o coitado do Hermit, coitado desse rapaz, cara, ele se vê sozinho para lutar contra o xenomorfo segurando apenas um gancho de carne, né? É claro que ele não dá nem pra saída, acaba sendo empalado pela cauda do xenomorfo. Essa, aliás, é uma estratégia bem comum dessa espécie, né? Lembre-se de que foi exatamente assim que uma dessas criaturas empalou o Bishop lá no final de Aliens, o Resgate. No fim, depois de uma luta desesperada e de vivenciar o maior pesadelo de qualquer criança, que é ficar presa no escuro com o bicho papão em pessoa, a Wendy sai daquele compartimento viva, mas bastante ferida. O Hermit mal consegue chegar perto da irmã antes de desmaiar também, afinal de contas, ele acabou de ser perfurado pelo ferrão de um xenomorfo. Curiosidade, quando o corpo inconsciente ali do Hermit passa pela tela, é possível ver uma tatuagem de uma morsa no braço dele, né? E de repente, o apego da Wendy ao bonequinho de pelúcia dela em forma de morsa ganha um significado totalmente novo. O fato de ter sido a doutora Sylvia quem deu o brinquedo ainda no episódio 1 torna a conexão ainda mais marcante, né? Fica claro que ela conhece as crianças num nível profundo o bastante para oferecer objetos que dialoguem diretamente com quem elas são e com o que elas perderam. A doutora Sylvia chega a se declarar a guardiã dos Lost Boys. E a ligação dela com a Wendy, em especial, carrega fortes nuances maternas. Isso ressoa com um outro tema recorrente da franquia Alien, que é a maternidade, né? Para ela, os híbridos não são experimentos nem ferramentas, são seres humanos dignos de cuidado. Já o Boy Cavalier enxerga os híbridos como ativos, né? Como mercadorias. A reação dele ao colapso da Wendy não é de preocupação, mas de frustração, né? Como se a fragilidade dela fosse apenas um incômodo e não uma tragédia. Então esse contraste faz da doutora Sylvia uma exceção, né? No universo onde os personagens humanos frequentemente encarnam ambição fria, crueldade ou indiferença, ela se destaca como uma das raras figuras que tem compaixão genuína. E ao acordar, a Wendy parte para tentar encontrar o irmão, mas a caminho do laboratório da Prodigy, o grito do Facehugger, que tá ali sendo testado pelo Kirsch, atinge a moça de forma devastadora, perfurando seus ouvidos e deixando ela em agonia. Lembre-se de que desde o episódio 2, a gente já viu a Wendy conseguindo captar esses ruídos, né, que certamente são um tipo de comunicação dos xenomorfos. Ela já vinha demonstrando capacidades impressionantes nos outros episódios, quando ela conseguiu, por exemplo, assumir o controle de computadores remotamente, e pode ser capaz igualmente, não apenas de captar, mas também de identificar e quem sabe até decodificar a comunicação entre essas criaturas, né? Claro que não vai ser uma linguagem estruturada como a nossa, né, com pronomes, advérbios e coisas assim, mas vai ser uma linguagem mais rudimentar. E a sequência final desse episódio é tão perturbadora quanto reveladora, né? O Boy Cavalier pode ter, de certo modo, salvado a vida do Hermit com um propósito sombrio. O pulmão devastado pelo alienígena é salvo pelos médicos, mas então retirado. O que o Cavalier e o Kirsch realmente pretendem com essa experiência nos laboratórios da Prodigy ainda é um enigma, mas não pode ser coisa boa, né?
O embrião alienígena dentro do facehugger é colocado ali no pulmão retirado do Hermit. E eu não me surpreenderia, cara, se os caras resolvessem implantar o órgão de volta no rapaz, esquecendo convenientemente de mencionar isso, né? É claro que ele agora teria nada menos do que uma larva de xenomorfo se desenvolvendo ali dentro. Assim, o Hermit se torna uma cobaia, um hospedeiro involuntário, e todos nós sabemos o que acontece com hospedeiros involuntários. Isso, Gafanhoto, é a violação definitiva, né? É a materialização da ideia de que, sob o domínio corporativo, o corpo humano não é mais sagrado, ele é apenas um recurso a ser explorado, né? Essa é a filosofia do Boy Cavalier na sua forma mais pura e mais aterrorizante. Essa desumanização é o cerne da corrupção que a franquia Alien sempre criticou, né? E mais, o Boy Cavalier pode estar tentando matar 2 coelhos com uma só caixa d'água, né? Ele pode não apenas estar interessado em descobrir como a larvinha ali vai se transformar num xenomorfo, mas também, seguindo a obsessão da Prodigy por prolongar a vida, outra possibilidade surge, né? O Hermit pode acabar forçado a se tornar um híbrido, assim como a Wendy, apenas para sobreviver a esse parasita que agora tá no corpo dele. O problema é que o processo só funcionou em crianças até agora, então pro Hermit essa é uma cruel limitação que pode ser mais um obstáculo na luta desesperada do coitado por mais um dia de vida. Depois que essa série acabar, se ele sobreviver, obviamente, o Hermit vai ter que se benzer, né, cara? É recém-terceiro episódio e o cara já passou por tudo isso. Mas é óbvio que eu quero saber o que você está achando dessa série até agora, o que você achou desse terceiro episódio principalmente. Deixe seus comentários aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo, certo? E não esquece também que tem aquele meu link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo para você mandar vir tudo que você precisa para você ir para sua casa e de quebra ainda ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.